Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Revide. Vamos começar o nosso podcast de hoje com o assunto da pandemia de novo, e que já está causando uma nova preocupação, que fez com que o governo do estado de São Paulo já começasse uma nova campanha. O governo do estado anunciou na quarta-feira, dia 16, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos de idade. A imunização é recomendada pelo Comitê Científico da Covid e tem início na próxima segunda-feira, dia 21 de março, em todo o estado. Segundo informações do governo do estado, o comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia, em 2020 e 2021. Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos que tenham recebido a terceira dose com um intervalo de 4 meses. Ainda falando sobre a pandemia, as 3 maiores universidades públicas paulistas, a Unesp, a Universidade de Campinas, a Unicamp, estão exigindo o passaporte da vacina contra a Covid-19 de toda a comunidade universitária, inclusive os calouros de 2022, e continuam com o uso de máscaras. Juntas, as instituições recebem mais de 20 mil alunos novos este ano e prometem cancelar a matrícula de quem recusar a vacina sem motivo comprovado. Para ser dispensado da vacinação por razões de saúde, o estudante precisa apresentar atestado médico contendo o motivo da contraindicação e a sua fundamentação científica. Murilo, depois das notícias do aumento de casos do novo coronavírus na Europa e na Ásia, a estagnação da cobertura vacinal e as flexibilizações no uso de máscaras, começou a acender aí a luz amarela dos especialistas. O que você acha disso? Será que temos motivos para preocupação? Acho que sim, porque ouvindo as entrevistas dos diversos especialistas, tanto os nacionais quanto os da nossa região aqui, a gente percebe que eles são praticamente unânimes em dizer que a retirada das máscaras, que simboliza um afrouxamento das medidas de proteção, foi muito precoce, né? E aí, na medida que a gente vê aí que o vírus continua circulando e que a vacinação ainda, apesar de ter tido números bem expressivos, ela não é 100%, ela tem umas brechas de 10%, de 15%. Traduzido, isso significa milhares de pessoas sem vacina. Isso realmente deixa um corredor aí para que o vírus possa voltar. Revide. E agora vamos falar sobre alguns eventos que, mesmo com essa incerteza da pandemia, já estão confirmados. Vida que segue. A 27ª edição da AgriShow, o maior evento do setor de agronegócio e agropecuária da América Latina, começou a venda dos ingressos com preços promocionais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da AgriShow e o lote promocional varia de R$ 55 a R$ 28. O pagamento é feito por cartão de crédito ou boleto bancário. Durante o evento, os preços na bilheteria serão de R$ 65 a R$ 33,50 e o evento está marcado para acontecer entre os dias 25 e 29 de abril no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, no quilômetro 321 da rodovia Antônio Duarte Nogueira. O último lote de ingressos para o Festival João Rock foi posto à venda na última terça-feira, dia 15. As compras podem ser feitas online pelo site oficial no Festival das Lojas na oficina do Shopping Iguatemi e Novo Shopping. Os valores variam de R$ 190 a R$ 830, dependendo do espaço escolhido. Neste ano, as atrações confirmadas do palco João Rock são Pitty e Nando Reis, Baiana System, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Nat Roots, CPM 22, Emicida, Criolo e Cell. O palco Brasil, que terá como tema o Rio de Janeiro, vem com Erasmo Carlos, Gabriel Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp. No palco, fortalecendo a cena, tocam Matoê, Poesia Acústica, Cíntia Luz e Freud, Lagoon, Coruja BC1 e Rashid com Drick Barbosa e
Lele. A 10ª edição do Festival Ribeirão Preto Restaurante Week voltará a ser realizada em abril. A ideia é proporcionar uma experiência para o público com um menu completo, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, por um valor fixo para almoço e jantar. Os chefes criam menus temáticos, exclusivos e harmonizados para o evento. O Restaurante Week é realizado nas principais capitais brasileiras e também em 2 cidades do interior do país, em Ribeirão Preto e Campinas. É possível acompanhar mais informações pelo site restauranteweek.com.br e os restaurantes podem obter informações pelo e-mail simone@restauranteweek.com.br. Revide. Bom, agora nós vamos falar sobre nós. Nós fizemos algumas mudanças aí nessa última semana, né, Murilo? E vamos, então, contar aqui para os nossos ouvintes do nosso podcast. E hoje aqui a gente está recebendo uma pessoa aqui no momento que a gente está gravando esse podcast, que é o Paulo Apolinário, que era o nosso editor do portal da Revide, que deixou a edição do portal e assumiu o lugar da Paula Zuliani, que hoje, mais precisamente dia 17, está embarcando para a Irlanda. E o Paulo assumiu essa função e aí a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse novo desafio. E aí, Paulo, que tal? Primeira coisa, adorei o teu editorial. Então já começou bem. Espero que todo mundo leia o editorial que está na revista aí, contando um pouco como é que foi essa tua transição e essa tua história aqui na Revide. Pessoal, primeiramente, obrigado. Eu acho que elogiar o que a gente escreve é sempre legal. E eu fico com receio, às vezes, de soar sarcástico, porque é difícil você passar um tom mais alegre, mais divertido na escrita, né? Mas falando sobre a revista em si, eu acho que o primeiro ponto é manter o trabalho, né? Parece lugar comum falar isso, mas tem uma história antes de mim de 36 anos e a gente tem que manter, primeiramente, o respeito pelos leitores antigos. São pessoas que a gente costuma falar aqui, tem o direito de receber a Revide, já é um direito em Ribeirão Preto. E, por outro lado, também despertar o interesse dos jovens, né? Isso não é um problema só da Revide. A mídia impressa geral, todas as revistas, tem um público jovem. O público jovem não se interessa tanto pela mídia impressa. A gente quer tentar atrair, quer colocar pautas que tenham a ver com essa galera mais jovem, sem perder o nosso público cativo, que a gente já sabe o que eles gostam, a gente já sabe o que eles consomem. Então é manter o trabalho e atrair mais gente possível, né? Eu sempre disse e sempre digo que na Revide, quando a gente chega na casa das pessoas, a gente encontra o pai, a mãe, a avó, a tia. E estão lá quantos e quantos adultos que hoje a gente encontra que falavam assim, eu vejo a Revide desde quando eu era criança. Porque quando eles tinham, 10 anos, agora eles estão com 46. Quando tinham 20, já estão com 56 anos. Então, acho que é sempre importante. E a gente está sempre atento a isso, né? Porque esse público, mesmo o público mais antigo, que gosta da revista, que a gente ter notícias para todo mundo, né? Daquela casa que a gente chega e que a gente consiga realmente atender de alguma maneira, ter alguma reportagem na revista que vá chamar a atenção de algum morador daquela casa. Então, o nosso objetivo com a revista, desde quando a gente começou, foi esse, porque é muito difícil você fazer um veículo que você consiga atender ao interesse exclusivo de tudo que tiver naquela revista vai te agradar. Não vai. Pega uma revista, às vezes, tem 3, 4 matérias que você gosta e tem outras coisas que não te chamam a atenção. Se abre um site de notícias, tem 3 notícias que você lê, tem 30 que você não se interessa. E assim, né? É o teu nível de interesse. O que a gente está tentando buscar é entender o que está mais chamando a atenção das pessoas e oferecer isso para essas pessoas. Eu acho muito legal você estar compreendendo isso e entender que, assim, que esse gás novo, aliás, gente, eu vou contar para vocês que o Paulo tem 30 anos, completou ontem. Então já não é tão novo assim. Novo, 30 anos, nós é que estamos velhos. Eu não. E aí, Paulo, então, nessa tua edição de estreia, inclusive temos aí uma matéria sobre a poluição, né, da água em Ribeirão Preto, que apareceram alguns poluentes aí, estão sendo analisados. Então eu queria que você comentasse aí a tua edição de estreia e alguns conteúdos aí que você acha que vale a pena destacar para as pessoas. Assim, como a Bel falou, tá bem diverso o conteúdo, é bem aquela revista que vai passar do pai para a mãe, para o filho, para o avô, para todo mundo ler. Começando por essa que o Murilo destacou, foram encontrados alguns poluentes, como nitrato e algumas substâncias cancerígenas em alguns relatórios extraídos da água do Brasil inteiro e Ribeirão Preto incluso. Então a gente conversou com o DAERP, conversou com especialistas sobre essa possível contaminação. A matéria de capa, a gente traz a moda plus size, né? Como
Então a moda plus size mudou de uma moda que tentava esconder a mulher para uma moda mais colorida, com mais opções, que mostra mais o corpo. Então tá bem bacana essa revista e bem diversa. E quem assumiu a edição do portal foi a Gabriela Maulin, que trabalhava junto com o Paulo, e que vai nos contar também como é que está sendo para ela esse novo desafio. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do Revidcast. É sempre um prazer participar do podcast da Revid, mas agora com uma responsabilidade a mais. Há 8 anos venho participando da evolução do portal e é uma honra poder assumir algo que cresceu junto com a gente. Comecei a trabalhar na Revid como estagiária do portal e acompanhei diversas fases dele, que considero como se fosse um filho meu. Agradeço a oportunidade e agora como editora espero continuar levando informação de qualidade para nossos leitores. Encaro esse desafio como uma oportunidade de aprender ainda mais. Muito obrigada e convido vocês, ouvintes do nosso Revidcast, para acompanhar as notícias de Ribeirão Preto e região em revid.com.br. Gabriela, e quais são os destaques do portal nesta semana? Além das notícias que já foram anunciadas pela Bel, outra notícia que ganhou destaque no portal foi a prisão do adolescente suspeito de participar do crime que vitimou o engenheiro Sérgio Ferreira de Lima durante assalto dentro de um condomínio em Bonfim Paulista. O crime ocorreu em fevereiro e, segundo o delegado César Augusto de França, da Delegacia de Investigações Gerais, o jovem foi encaminhado para a Fundação Casa. As investigações devem ser concluídas até o final dessa semana. Essa e outras notícias você acompanha no Portal Revid. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje falaremos sobre um filme chamado Meu Pai, com o Anthony Hopkins e esqueci o nome, atriz de A Filha Perdida. O filme forte, muito bom. O Anthony Hopkins a gente já sabe, né? No mínimo ele vai ser muito bom. É o cara. E nesse filme aqui ele é no mínimo muito bom, mas na hora que você não tá esperando... Quer dizer, você não tá esperando não. Na hora que você já tá acostumado com ele, com a interpretação dele, que é sempre primorosa. Tem uma cena que você fala, caramba, ele se superou. Não vou falar qual cena, né? Bom, mas é um pai... Chama Meu Pai, mas eu acho que isso desloca o foco do filme como se fosse a visão da filha sobre o pai. E na verdade não é. Deveria chamar como se chama no original, que é O Pai. Porque o foco do filme, o ângulo de visão do filme é de um pai. De um pai de 80 anos que está começando a ter Alzheimer. E ele esquece algumas coisas, ele lembra de outras... E o louco do filme é que a gente tem a visão dele, como se a gente fosse ele, vendo o que está acontecendo em volta. É muito chocante. Principalmente se a gente tem alguma coisa, se tem alguma experiência nesse sentido. Por exemplo, meu pai teve Alzheimer, então para mim foi particularmente forte. E eu também não tenho uma idade assim, 25 anos, nem 30, nem 40, nem 50. Tenho muito mais que isso. Então eu tô mais perto de pensar nisso do que se eu tivesse 18 aninhos e estivesse por aí fervendo nas baladas. Top. É forte o filme. É bom. A história é contada de uma maneira muito boa. Eu nunca tinha visto desse ângulo assim, né? Vale a pena ver. Eu acho que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar no ano passado por esse filme. E eu recomendaço. É quando a gente recomenda demais. É uma mistura de recomendação com aço. É isso aí. Bye! Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Para onde vai o mundo? Esta pergunta, tão complexa e tão contraditória, é o título do livro de Edgar Morin. Esse escritor da complexidade, esse escritor tão conhecedor da alma humana e tão relator de todos os conflitos do mundo, ele nos faz essa pergunta e descreve no seu livro de uma forma extraordinária as questões de para onde vai o mundo. Editado pela editora Vozes, é uma recomendação de leitura que, mais do que um prazer, é uma grande
grande responsabilidade. Pelas contradições, pela complexidade da vida, o ser humano deve ser enriquecido. Assim diz Edgar Morin. Ele deve ter o seu pensamento dialógico, capaz de deixar fluir os contrários que se combatem e se complementam. Essa é a nossa recomendação de leitura de hoje. Revide. Bom, então vamos desejar para o Paulo assim, um bom trabalho aí nessa nova função que ele está assumindo. E eu quero junto com a Gabriela. Junto com os colegas, a Aline, que começou agora com a gente, e a Loreta, enfim, todos os colegas aí que estão trabalhando junto nesse projeto. E agradecer agora aos nossos ouvintes que nos acompanham toda semana, pedir para que eles vejam aí e acompanhem também o trabalho da Revide. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a nossa produção é do Pedro Henrique Pascoaloto. Você ouviu Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.